Boa noite, eu sou a Dani e o conto de hoje é A Aia, uma adaptação livre da obra de Eça de Queiroz, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva por aqui para ouvir os próximos episódios. Houve outrora um rei, jovem e valente, senhor de um reino fértil em cidades e searas, que partira a guerrear por terras distantes, deixando solitária e entristecida sua rainha e um filhinho, ainda de berço, envolto nas suas faixas. A lua cheia que o vira marchar, levado pelo sonho da conquista e da glória, começava a minguar, quando um de seus cavaleiros surgiu, com as armas partidas, enegrecido pelo sangue negro e pela poeira dos caminhos, trazendo a amarga notícia de uma batalha perdida e da morte do rei, traspassado por 7 lanças entre a flor da sua nobreza, à beira de um grande rio. A rainha chorou o rei com nobreza e desespero. Chorou o esposo, belo e jovial. Mas, sobretudo, chorou o pai que assim deixava o filho desamparado, cercado de inimigos que ameaçavam a sua vida frágil e o reino que lhe pertencia, sem um braço que o defendesse, forte pela força e forte pelo amor. Desses inimigos, o mais temível era o tio, irmão bastardo do rei, homem brutal e depravado, corroído por cobiças grosseiras, desejando a coroa apenas por seus tesouros. Havia anos que vivia num castelo erguido sobre os montes, cercado de rebeldes, à maneira de um lobo que, à espreita do seu covil, aguarda a presa. E agora, ai, a presa era aquela criancinha, rei ainda de leite, senhor de tantas províncias, que dormia no berço com um chocalho de ouro fechado na mão. Ao lado dele dormia outro menino, em berço diferente. Este era um escravozinho, filho da bela e robusta mulher que criava o príncipe ao seio. Ambos haviam nascido na mesma noite de verão. O mesmo leite o sustentava. Quando a rainha, antes de recolher-se, vinha beijar o príncipezinho de cabelos louros e finos, beijava também, por amor a ele, o menino de cabelos negros e crespos. Os olhos de ambos reluziam como gemas preciosas. Apenas os berços os distinguiam. Um magnífico, de marfim e brocado, o outro pobre, de verga simples. A aia fiel, porém, cercava ambos com igual ternura, porque se um era o seu filho, o outro era o seu rei. Nascida naquela casa real, ela nutria pelos seus senhores uma devoção que era paixão e religião. Nenhum pranto fora mais sentido que o seu pelo rei morto à margem do grande rio. Pertencia, contudo, a uma raça que crê que a vida da terra se prolonga no céu. O rei, seu senhor, de certo reinaria agora em outro domínio, para além das nuvens, também rico em cidades e colheitas. O seu cavalo de guerra, as suas armas, os seus pajens teriam subido com ele às alturas. E os vassalos que morressem iriam, neste reino celeste, retomar o seu lugar em torno do soberano. Ela própria, um dia,
subiria num raio de luz para habitar o palácio do seu senhor, fiar de novo o linho das suas túnicas e acender outra vez a caçoleta de seus perfumes. No céu, como fora na terra, viveria na servidão e seria feliz. Ainda assim, também ela tremia pelo príncipezinho. Quantas vezes, com ele preso ao peito, pensava na sua fragilidade, na longa infância que o aguardava, nos anos lentos que passariam antes que tivesse ao menos a altura de uma espada, e naquele tio cruel, de rosto mais escuro que a noite, e coração ainda mais sombrio, faminto pelo trono, e vigilante no alto do rochedo, entre as lâminas da sua horda. Pobre príncipezinho da sua alma! Apertava-o então nos braços com ternura redobrada. Mas se o seu filho choramingava ao lado, era ele que seus braços corriam com impulso mais leve e feliz. Esse, na sua pobreza, nada tinha a temer da vida. Nenhuma desgraça poderia torná-lo mais despojado do que já estava ali, sob o pano branco, que mal cobria sua nudez. A existência era, para ele, mais preciosa e mais digna de ser preservada do que a do príncipe, pois jamais pesariam sobre sua alma simples os cuidados duros que obscurecem o espírito dos senhores. E talvez por amá-lo ainda mais por essa humildade afortunada, cobria o seu corpo robusto de beijos longos e ardentes. Beijos que eram leves e contidos, quando pousavam nas mãos do seu príncipe. Entretanto, um grande temor enchia o palácio, onde agora governava uma mulher entre mulheres. O bastardo, homem de rapina que errava pelas serras, descera a planície com a sua horda e já deixava, por aldeias e casais felizes, um rastro de ruína e morte. As portas da cidade haviam sido reforçadas com cadeias mais pesadas. Nas torres de vigia ardiam fogos mais altos. Faltava, porém, disciplina viril à defesa. Uma roca não governa como uma espada. Toda a nobreza leal perecera na grande batalha, e a rainha desventurada apenas sabia correr, a cada instante, ao berço do filho e chorar sobre ele a sua condição de viúva. Só a aia fiel parecia segura, como se os braços que apertavam o príncipe fossem as muralhas de uma fortaleza impossível de transpor. Foi então que, numa noite silenciosa e escura, ao deitar-se despida no seu catre, entre os dois meninos, ela pressentiu, mais do que ouviu, um breve rumor de ferro e luta, distante, junto à entrada dos jardins reais. Envolvendo-se às pressas num pano, atirando os cabelos para trás, escutou, tomada de angústia. Sobre a terra arenosa, entre os jasmineiros, corriam passos pesados e rudes. Depois, ouviu-se um gemido e o som de um corpo caindo mole sobre as lajes, como um fardo abandonado. No ímpeto, abriu a cortina, e ao fundo da galeria viu homens, um clarão de lanternas, o brilho das armas. Num relance tudo compreendeu. O palácio fora surpreendido. O bastardo cruel vinha roubar e matar o príncipe. Então, sem hesitação, sem dúvida, tomou o príncipe do berço de marfim
e lançou-o no pobre berço de verga. Em seguida, arrancando o próprio filho do berço humilde, entre beijos desesperados, deitou-o no berço real e cobriu-o com um brocado. Bruscamente, surgiu à porta da câmara um homem enorme, de rosto incendiado, com um manto negro lançado sobre a cota de malha, seguido de outros que erguiam lanternas. Olhou em torno. Correu ao berço de marfim, onde os brocados reluziam. Arrancou a criança como se arranca uma bolsa de ouro. E, abafando-lhe os gritos no manto, desapareceu em fúria. O príncipe dormia no seu novo berço. A aia permanecera imóvel, mergulhada no silêncio e na sombra. De súbito, porém, brados de alarme estrondearam pelo palácio. Pelas janelas passou o longo clarão das tochas. Os pátios ressoaram com o choque das armas. E desgrenhada, quase nua, a rainha irrompeu na câmara entre as aias, clamando pelo filho. Ao avistar o berço de marfim, com as roupas revolvidas e vazio, caiu sobre as lajes, num pranto convulso. Então, lentamente, em silêncio e muito pálida, a aia afastou o pano que cobria o pobre berço de verga. O príncipe ali estava, tranquilo, adormecido, sorrindo num sonho que lhe iluminava toda a face entre os cabelos de ouro. A mãe tombou sobre o berço com um suspiro profundo, como cai um corpo morto. Nesse instante, um novo clamor sacudiu a galeria de mármore. Era o capitão dos guardas, seguido de sua gente fiel. Mas em seus gritos havia mais dor que triunfo. O bastardo morrera. Surpreendido na fuga, entre o palácio e a cidadela, fora esmagado pela forte legião de arqueiros e sucumbira, ele e 20 homens da sua horda. O corpo jazia com flechas cravadas no flanco, estendido numa poça de sangue. Mas, ai, dor sem nome! O corpo frágil do príncipe jazia também, envolto num manto, já frio, ainda arroxeado pelas mãos ferozes que o haviam estrangulado. Assim, tumultuosamente, os homens de armas lançavam a terrível notícia, quando a rainha atônita, com lágrimas misturadas a risos, ergueu nos braços para lhes mostrar o príncipe que despertara. Foi um espanto geral, uma aclamação. Quem o salvara? Quem? Ali estava, junto ao berço de marfim vazio, rígida e muda, aquela que o salvara. Serva sublimemente leal. Fora ela que, para conservar a vida do seu príncipe, entregara à morte o próprio filho. Então, só então, a mãe feliz, emergindo do êxtase da sua alegria, envolveu nos braços a mãe dilacerada, beijou-a com fervor e chamou-a irmã do seu coração. E da multidão que se comprimia na galeria, ergueu-se nova aclamação ardente, acompanhada de súplicas para que fosse magnificamente recompensada a serva admirável que salvara o rei e o reino. Mas como? Que tesouro pode pagar um filho? Um velho de nobre linhagem sugeriu que ela fosse conduzida ao tesouro real
e escolhesse dentre aquelas riquezas, comparáveis aos maiores tesouros da Índia, tudo quanto seu desejo reclamasse. A rainha tomou a mão da serva, e sem que o rosto de mármore perdesse a rigidez, com o andar de um corpo morto, como quem caminha em sonho, ela foi conduzida à Câmara dos Tesouros. Senhores, aias, homens de armas, todos seguiam-na em tal respeito comovido que apenas se ouvia o roçar das sandálias sobre as lajes. As espessas portas do tesouro giraram lentamente. Quando um servo destrancou as janelas, a luz da madrugada, já clara e rosada, penetrou pelos gradeamentos de ferro e acendeu um incêndio maravilhoso de ouro e pedrarias. Do chão de rocha às abóbadas sombrias, por toda a câmara reluziam escudos de ouro, armas marchetadas, montões de diamantes, pilhas de moedas, longos fios de pérolas, todas as riquezas do reino, acumuladas por 100 reis ao longo de 20 séculos. Um longo de assombro percorreu a multidão silenciosa. Depois, fez-se um silêncio tenso, expectante. No centro da câmara, envolta no fulgor das riquezas, a aia permanecia imóvel. Apenas os olhos, brilhantes e secos, se erguiam para o céu, que além das grades, se tingia de ouro e de rosa. Era lá, naquele céu fresco da madrugada, que estava agora o seu menino. Estava lá. O sol já se erguia. Era tarde. E o seu menino chorava, de certo, procurando o seu peito. Então a aia sorriu e estendeu a mão. Todos acompanharam sem respirar o lento movimento da sua mão aberta. Que joia magnífica! Que colar de diamantes! Que punhado de rubis escolheria? A mão avançou, e sobre um escabelo ao lado, entre um feixe de armas, agarrou um punhal. Era o punhal de um velho rei, todo cravejado de esmeraldas, e valia uma província. A aia segurava o punhal, apertando-o com força na mão firme. Ergueu, apontando-o para o céu onde já subiam os primeiros raios do sol. Então, encarou a rainha, a multidão silenciosa, e gritou: Salvei o meu príncipe, e agora vou dar de mamar ao meu filho. E cravou o punhal no próprio coração.